Que a graça e o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sempre no seu coração. Que Deus acampe anjos ao seu redor, repreenda toda a fúria do inimigo, te dê paz, te dê proteção, te dê tranquilidade, te dê alegria, prazer de viver e que nunca falte o pão sobre a sua mesa. Que nunca falte o pão vivo que desceu do céu, porque esse alimenta sim a alma, aonde pão nenhum físico tem poder de alimentar. A água viva que desce direto do trono de Deus, o rio que flui do interior daquele que crê em Cristo, o Espírito Santo de Deus, esteja sempre te guiando, te conduzindo, te iluminando, e que a palavra do Deus vivo abra os seus olhos espirituais, os seus ouvidos, desperte em você uma fé genuína, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, suficiente para mover montes de lugar. Deus é fiel. E a palavra do Senhor usa Davi para descrever isso no Salmo 18 e também no livro de 2 Samuel, capítulo 22. As mesmas palavras, o mesmo cântico de louvor de Davi ao Senhor. Para com o fiel, o Senhor se mostra fiel. Para com o puro, o Senhor se mostra puro. Para com o irrepreensível, Deus também se mostra irrepreensível, mas para com o astuto, ele reage à altura. Não porque ele seja astuto, de forma alguma, mas porque ele é justo, porque de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, isso também colherá. Quando ele planta no terreno da carne, ele colherá a sua destruição eterna, mas quando ele planta no terreno do Espírito, certamente, vida eterna, gozo eterno, descanso, paz, alegria eterna, também colherá. Então, diante de tantas coisas que vemos, que ouvimos por aí, fique com a palavra de Deus. Busque a presença de Deus e o Espírito Santo testificará esta verdade no seu coração, porque Ele não nos deixa enganados e nem confundidos. Tudo aquilo que vem com aparência de piedade, com aparência de bondade, com aparência de luz, mas que não vem do Senhor, Ele refina e tira, Ele filtra através das nossas orações e da nossa fé nele. Mas tudo aquilo que de fato vem do alto, aquece a nossa alma, porque o Senhor não é Deus de engano, mas é Deus de verdade, verdade que liberta, purifica, verdade que refina e separa de fato o que é bom daquilo que é mal, aquilo que é certo daquilo que é errado, aquilo que gera vida daquilo que gera morte. É o Espírito Santo que vai te orientar a respeito da porta estreita e da porta larga. Porque, de fato, a estreita, ainda que seja difícil passar por ela, por ser apertado o caminho, por ter que passar com verdade e fidelidade através do sangue e da fé em Cristo Jesus, a larga ela pode tudo. Você pode viver do jeito que você quiser. Assim como o Senhor usa o sábio Salomão para refletir e orientar os jovens lá em Eclesiastes, no capítulo 11, bem no finalzinho deste capítulo, falando para os jovens que eles podem se alegrar, eles podem viver, eles podem ir até onde a vista deles alcançarem, sabendo que o Senhor traria a julgamento todas as suas ações. Porque Deus é bom, mas Deus é justo. Não tem como eu plantar uma semente de feijão e colher milho, eu plantar uma semente de quiabo e colher uma maçã. Eu plantar a bondade e colher a maldade, assim como eu plantar a injustiça e colher a justiça. Nós precisamos ser orientados pela palavra de Deus. Não sou eu que vou te convencer. Homem nenhum tem esse poder, mas o Espírito Santo de Deus tem. Busque a face do Senhor. Busque a presença do Espírito Santo de Deus e certamente Ele te guiará e te conduzirá com passos firmes em terreno plano e não escorregadio. Deus é Deus de verdade. Deus é Deus de livramento. Deus é Deus de fidelidade. Ele é fiel. Confie nele. Entrega o teu caminho ao Senhor e certamente o mais Ele fará. Eu quero compartilhar com você uma passagem da carta de Paulo escrita aos Gálatas, a partir do 1º versículo do capítulo 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo,
às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Pai, de nosso Deus, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo nos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Eu quero bem rapidamente compartilhar com você alguns pontos que me chamam a atenção nessa carta. Primeiro, Paulo não foi chamado, escolhido, designado por homens. Uma coisa é quando homem unge homem, homem escolhe homem, homem levanta homem. A outra coisa é quando Deus escolhe um homem. É quando Deus derrama unção sobre um homem. É quando Deus chama e capacita um homem da própria parte dele para ser o seu embaixador nesta terra. Isso faz toda a diferença. Quem dá autoridade, poder, unção, graça, ousadia, sabedoria para pregar o evangelho com veemência na unção do Espírito Santo, porque não é na força do nosso braço, é Deus. Existem muitas pessoas que fazem da sua própria capacidade, do seu próprio talento, do seu belo falar, da sua boa oratória. Mas outra coisa é quando a pessoa tem a unção do Espírito Santo de Deus. E às vezes no olhar, no chegar, no agir, numa oração, que não precisa bater no peito, mudar o tom de voz, falar palavras bonitas, falar bem alto para que todos ouçam, não. É a unção que faz a diferença. E quando você é chamado por Deus, isso é nítido, isso é claro. Segundo ponto que me chama a atenção, Paulo estava admirado, que eles estavam abandonando tão rapidamente o evangelho, que já lhes tinha sido anunciado, para seguir outro evangelho que na realidade não era evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estavam perturbando-os, querendo perverter o evangelho de Cristo. E nós vemos isso muito claramente nos dias de hoje. Foi como eu disse, o Espírito Santo fala conosco e testifica o que vem de Deus e o que não vem. O que de fato vem inspirado por Deus e o que não vem. Porque homens escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo deixou claro que ainda que ele mesmo, ou um anjo dos céus, pregasse um evangelho diferente daquele, que ele mesmo já lhes tinha anunciado que fosse maldito. E ele repetiu, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja maldito. Porque a palavra de Deus é santa. Ela não é profana, ela não é enganosa, ela não é uma fábula, uma historinha, uma história de ficção, não. Ela é real. Como eu disse alguns minutos atrás, creiam ou não, queiram ou não, ela está se cumprindo e vai se cumprir por completo. Medite na palavra, ore, estude as Escrituras inspiradas pelo Espírito Santo e inspirado pelo Espírito Santo. E ele vai te mostrar o que de fato vem de Deus e o que não vem. Porque Deus não é Deus de engano. Fique com a palavra e viva na verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Amém?